Um advogado especialista em tecnologia e ainda mais focada no agronegócio. Haja vista que o agro é vanguarda quando o assunto é tecnologia, porque a gente tem visto aí diversas tecnologias sendo aplicadas no campo, e ainda mais com a velocidade que as coisas estão acontecendo ultimamente, né? Quem nunca precisou assinar um contrato, precisou ir para a cidade, precisou se deslocar? Quem hoje não precisa fazer uma CPR digital, precisa trabalhar aí com a CPR, formalização de garantias, confissão de dívida, enfim, vários outros aspectos aí dentro da parte burocrática que envolve o agronegócio. É o que nós vamos tratar nesse episódio. Então fica com a gente que está sensacional. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Agro 2. Estamos aqui repetindo o episódio aqui, o episódio não, né? Estamos aqui repetindo esse formato online, home office para você, porque tivemos aí um contratempo com a concessionária de energia lá no nosso estúdio físico, né? Tivemos um apagão, rapaz, e acabou atrapalhando as nossas gravações presenciais, mas a nossa agenda, o nosso compromisso é mais importante, a gente não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Mas vamos lá, deixar de enrolação e já tratar para você aqui qual que é o assunto desse podcast, porque o nosso convidado é muito craque. Nós vamos falar aí sobre ferramentas de assinaturas eletrônicas, né, de contratos e vendas de produtos no agro de maneira totalmente online. Nosso convidado, ele é graduado em Direito com MBA em Marketing, especialista em Processo Civil, Inbound Marketing e Influência Digital, inovação comercial e inteligência competitiva. Possui experiência em operações de vendas e marketing há mais de 12 anos no mercado de inovação comercial, com passagens na digitalização de produtores rurais pelo AgroApp e MyFarm, e é coordenador de operações da Assinei Aliari, atendendo a mais de 350 distribuidores de insumos e indústria na digitalização de documentos e assinaturas. Estamos falando aí de Doni Mércoles Gomes Silva. Seja muito bem-vindo, Doni. Ô Pedro, tudo bem? Que bom vê-lo aí novamente. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em a gente poder passar um pouquinho mais de conhecimento aí para quem está nos escutando, que trabalha em revenda de insumo, indústrias. Só fazer um pequeno ponto aqui, tá? Eu sou operador do direito, especialista em processo civil, mas não sou advogado, tá? Então, apesar da gente estar à frente aí de uma operação de uma startup especializada em digitalizar processos, né, principalmente envolvido em contratos, em também na digitalização de CPS, mas não sou advogado, mas a gente já tem uma caminhadinha muito boa aí, inclusive a ideia de me especializar em processo civil, porque eu gosto bastante, mas eu não quis ir para a advocacia propriamente dita, tá? Perfeito. Não, bacana, sem problema. Eu vi que graduação em Direito, né? Mas não significa necessariamente que seja exercido a advocacia, né? Ô, Tony, agora contextualiza para a gente o que é o AgroApp e o MyFarm. Eu passei lá pelo AgroApp, que é uma startup criada lá por dois produtores rurais, uma experiência bem legal lá em Goiatuba, inclusive grande abraço aí para eles. Esse aplicativo, basicamente, ele tem um compêndio agronômico que a gente sustentava essa operação, um cadastro de todos os defensivos, produtos, todo produto que você imaginar estava lá, marcas comerciais, genéricos, né? E o MyFarm é um produto da Aliari, um software para gestão de produtores rurais, pequenas propriedades rurais. Então, estava à frente também na área comercial, suporte ali dos clientes, implantação. Então, foi uma experiência bastante positiva, onde eu próprio me surpreendi, porque eu não imaginava que a gente pudesse digitalizar o agro à distância, né? E foi uma experiência que provou que o produtor rural está pronto para essa transformação, já tem boa aderência em produtos que, mesmo que alguém que não vá até a fazenda dele, mas que resolva dores relacionadas a processos administrativos da fazenda, a gestão de números, a gestão das próprias aplicações, mas de forma remota também, as partes das obrigações fiscais.
Então, o MyFarm é um produto voltado nesse sentido. Começou lá em 2019, eu tive junto aí desde o início. Perfeito, bacana, né? E assim, sua trajetória aí, pelas suas especializações e tudo que você vem executado, sempre teve aí atrelado à tecnologia, né, Dori? Sempre nessa parte aí de Sim, inovação. E que eu achei interessante demais, cara, que você teve uma visão de mercado, né? Assim, realmente de facilitar esse processo que realmente é uma dor, né? Pro produtor que está no campo, porque ele está ali agarrado no dia a dia, né? Da propriedade, já tem que cuidar de tanta coisa. E aí, muitas vezes, tem que se deslocar para fazer coisas que ele poderia fazer de maneira digital, né? Representa uma economia não de dinheiro, porque de dinheiro eu falo que o tempo vale mais do que o dinheiro, né? Então, assim, o ganho operacional que a sua ferramenta traz para o produtor, o valor é inestimável, né, na minha visão. já existiam outros produtos aí nessa área de digitalização para o agro, né? Acho que não é algo tão novo assim, mas o que a gente percebe é que depois da pandemia, o produtor ele viu que, poxa, algumas coisas que envolvem a gestão da fazenda, elas poderiam ser digitalizadas, né? Que não necessariamente precisaria estar o olho no olho ali em real time, podia ser via câmera, né? Então, isso acaba facilitando, porque imagina, nós tivemos ali imposto de renda do produtor que ganha acima de 4 milhões, ele precisou fazer o livro caixa, acho que está desde 2019 também. Então, imagina só você ter que depender de um contador que está na cidade para ele olhar o seu computador pessoalmente. Ou o produtor que não tem essa contabilidade direta dentro da fazenda. Então, isso acabava perdendo tempo. Outro exemplo aí, duplicata, nota fiscal. Antes o produtor pegava na revenda, colocava dentro do carro e ele tinha que lançar isso na mão. Então, esse processo de digitalização permitiu que ele pudesse capturar isso automaticamente à medida que fosse emitido contra o CPF, o CNPJ dele. Então, tem muita coisa que não é ligado diretamente à terra, mas que envolve a atividade rural, as próprias obrigações ambientais, que ficou muito mais fácil, né? Até para viabilizar, porque sem uma nota fiscal, por exemplo, você vai ter problema depois com o fisco que vai inviabilizar a sua atividade. Imposto de renda, mesma coisa. Obrigações ambientais, mesma coisa. Não toma crédito, fica com o nome sujo na praça. Né? Então, a digitalização de processos no campo direto para o produtor, ela aconteceu de uma forma rápida quando você percebe ali de 2019 para cá, né? Muita gente que tinha essa dificuldade, tinha o receio de colocar dados na nuvem, então acabou sendo facilitado também e meio que muitos produtos surfaram nessa onda, né? Perfeito. Ô, Doni, e tem alguma diferença na questão da validade jurídica da utilização dessas ferramentas digitais para assinatura de contratos, CPR e tudo mais? Ou ela vale é a mesma coisa de estar reconhecido na firma do cartório, tem o mesmo valor jurídico? Então, tem o mesmo valor jurídico, só que o agro ainda sofre com os cartórios, tá? Porque apesar de que nós tivemos ali algumas leis, então teve, por exemplo, a MP 2200/2 de 2001, que começou tudo isso. Então criou lá o certificado digital, a infraestrutura de chave pública, depois teve a 1463 de 2020, que definiram a legalidade, a validade jurídica dessas assinaturas. É válido, tá? Muitos instrumentos você não precisa mais ir lá no cartório. Qual que é o problema, tá? Hoje, eu estava conversando com um distribuidor hoje, por exemplo, que ele estava me reclamando dessa dor. Então ele, Doni, pô, quando eu chego lá no cartório ali de Goiatuba, exemplo, tá? Cartório lá do interior, X cartório, ele diz que a assinatura eletrônica é válida. Aí quando chega no outro cartório, ele já fala que tem que ser assinatura digital. E já o outro cartório, ele já pede que tenha que ter um XY outro critério, tá? Mas a priori, olhando de forma genérica, né, assinaturas digitais e eletrônicas são válidas assim para qualquer instrumento.
o que vai realmente mandar ali no negócio é a vontade das partes. Então, por exemplo, produtor e distribuidor resolvem ali acertar uma alienação fiduciária de um bem qualquer. Então, se os dois estão bem cientes que a assinatura vai se dar por assinatura digital ou eletrônica, deveria ser aceito por qualquer cartório do Brasil, mas não acontece necessariamente assim, tá? A priori, pensando aí numa possível ação jurídica que vai acontecer, como a gente teve inclusive até um julgado recente que da Justiça do Paraná, que veio mais uma vez para criar jurisprudência, ou seja, um julgado falando sobre um determinado caso concreto ali. Então, nesse julgado, eles falaram que a assinatura eletrônica, mais uma vez, é válida. Então, se chegar nas vias judiciais, hoje o advogado desse produtor, desse distribuidor, ele vai poder suscitar essa jurisprudência, né, mostrar que teve um julgado ali em nível de tribunal, onde fala sobre a validade dessa assinatura. Então, só fica mesmo esse ponto aí com relação aos cartórios. Não, bacana, porque assim, a hora que eu fui pensar sobre essa pergunta, de fazer, eu falei, rapaz, eu acho que ela é uma pergunta muito leiga, mas eu acho que vale a pena porque deve ser uma dúvida que muitas vezes a gente deve se questionar. Eu lembro porque quando começou, né, o uso da CNH digital também, foi isso, né? Tinha lugar que aceitava, tinha lugar que não Uhum. aceitava, e aí depois implementaram aquela questão da validação pelo QR Code, e aí tudo isso passou a valer e ter a amplitude geográfica, né? Ô, Doni, e aí, por exemplo, Ô Pedro, com a... Pode falar. eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Hoje eu estava com um revendedor ali, barra distribuidor, e ele estava com uma CPR de 10 milhões. Né? 10 milhões, a brincadeirinha pequenininha, né? Então, essa CPR, o cara já está com o adubo quase chegando lá na cidade e ele precisava proceder com o registro o mais rápido possível. E o produtor lá no cartório já ligando para ele, falou assim: olha, se não tiver o registro, eu vou comprar com outro. Então isso acaba que é tão sério e para fazer o registro só precisava da assinatura. Então com a assinatura eletrônica ou digital, né, pensando aí no âmbito de um cartório mais exigente, teoricamente ela vai validar coisas ali, negociações que têm um valor muito grande. Então, isso afeta diretamente no faturamento das empresas, nas negociações de adubo, fertilizante. Imagina, esse adubo não chega para o produtor, ele não vai poder utilizar, perde o prazo da aplicação. Então, isso tem efeitos práticos muito grandes para o agro, tá? Perfeito, e você já entrou no que seria minha próxima pergunta, né? Que eu ia falar sobre a CPR digital. Né? Então, a CPR também hoje ela não precisa mais ser impressa, né? Consegue fazer ela também de uma maneira totalmente digital e ter a mesma validação para fazer qualquer transação aí, né? Sim, a CPR, ela basicamente, ela é um título de crédito, né, que representa essa promessa de entrega do produto rural. A gente até teve com a nova lei do agro a inclusão de novos, o que é produto rural, então o rol aumentou, né? E o que eu vejo que é o mais importante da CPR é porque ela viabiliza o barter, né, que é o principal meio aí de vendas das campanhas das revendas Brasil afora. Então, a maioria das empresas já usam barter. E eu vejo que não só revenda, mas você tem também pequenos distribuidores ali, representantes já estão usando o barter através das indústrias, né? Então, com essa digitalização da CPR, ela trouxe obrigações ali do registro na SEC B3, mas ao mesmo tempo ela facilitou essa troca do produto, né, para viabilizar a atividade rural e também servir aí como instrumento para o distribuidor poder antecipar recebíveis, essa livre circulação do título, a gente que está na ponta aqui, facilitando, né, confecção de minuta, viabilizando esse instrumento, a gente vê que ele de fato funciona, tá? Perfeito. Ô, Doni, e aí, é só para a gente. Porque assim, hoje o negócio, o seu negócio, ele atende mais
empresas, né, B2B, que são produtores também, ou você atende também pessoas físicas? A Assinei atende mais o distribuidor, né? Só que o produtor lá na ponta, de forma indireta, ele também é o nosso cliente, né? Porque eu sempre brinco aqui com o pessoal, tudo que a gente faz é pensando no cara lá na ponta do dedão grosso, que é o produtor, o cara que está lá no campo, e não só ele, mas também aquele produtor que é investidor, né? Que também está atuando em outros negócios de certa forma, a gente também viabiliza isso. Porque hoje, quando você faz, por exemplo, uma CPR, é para viabilizar crédito para o produtor. Quando você faz uma confissão de dívida, é para viabilizar crédito para o produtor. Então, nós atuamos em toda a cadeia do agronegócio, mas principalmente para distribuição de insumos e indústrias. Perfeito, Doni. E assim, e como é que você foi parar nessa parada, digamos assim, né? Como é que você começou a desenvolver esse trabalho? Como é que isso tornou aí sua atividade principal? Como é que foi? Foi quase que por acaso, Pedro, porque eu formei em direito, apesar de ser lá do interior também, mas eu nunca imaginei que ia atuar com software especificamente, né? E tive a oportunidade de entrar aí lá através do MyFarm, lá atrás, e me encantei pela área, né? E acabou que agora mais tarde pude casar aí o direito com a área de software, de desenvolvimento, gestão. E eu, essencialmente, sou um profissional de marketing, vendas também. Então, a gente gerencia todas as áreas do negócio. Isso é muito importante, que dá uma versatilidade também para conversar com o distribuidor lá na ponta, porque o cara quer uma única coisa: resultado. É o que paga as contas no final do dia, né? Resultado para o distribuidor, resultado para o produtor, para quem está na cadeia ali prestando serviço, né? Então, tudo isso, quando a gente fala em documentos do agro, parece muito abstrato, mas é para viabilizar resultado, para trazer dinheiro. E eu me sinto honrado de poder trabalhar na cadeia, de poder trabalhar aí com grandes distribuidores, com os maiores do Brasil, né? E gerar esse resultado que eles tanto precisam, com rapidez, facilidade, com automatização de processos. Perfeito. Não, Doni, parabéns, cara. Fantástico aí seu trabalho. Eu quero ver na prática funcionando, né? Eu quero entender mais como é que é a dinâmica aí. Espero que de uma próxima vez a gente consiga fazer esse nosso bate-papo aí de maneira presencial, né? No nosso podcast. Mas, cara, parabéns aí pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho. E quem quiser obter mais informações, que aqui tá, nós temos vários canais de revenda, nós temos aqui diversos prestadores de serviços e tudo mais que acompanham o nosso podcast, nosso conteúdo. E quem quiser ter mais acesso à informação, aonde que procura? Então, para ter mais acesso à informação, pode acessar o assinei.digital, né? E tá conversando lá com o nosso comercial. A gente vai ter o prazer de poder atendê-los, né? E também todas as soluções aqui do Grupo Aliari. Ficamos à disposição. Show de bola. Doni, brigadão pelo seu tempo aí, bom trabalho para você. Vamos que vamos. Ó, você que está aqui assistindo esse episódio, mesmo que de maneira online, de home office hoje, inscreve no canal aí, deixa o seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo, porque coisa boa nós temos que compartilhar e esparramar no mundo. Acesse o nosso portal de notícias em www.agro2.com.br, que nós estamos lá diariamente com o nosso time de jornalistas compartilhando informações com você. Fechou? Obrigadão, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.